Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Hoje é dia 10 de dezembro e a gente está começando mais um episódio dos Diálogos sobre Desenvolvimento Humano, episódio 186, direto aqui da Vila Madalena, em São Paulo, fechando o ano. Nós estamos fechando o ano hoje com o nosso último episódio. A Iracema já está olhando para mim aqui. Eu tô certo? Nós estamos fechando o ano mesmo, Ira? Vem cá, vem explicar para nós aqui. O que é fechar o ano aqui? Parar para descansar, né? Um pouco. pausa merecida, né? A gente para hoje, né? Exato. Nosso último episódio. E voltamos em fevereiro, com todas as séries de novo. Exatamente. Produção a todo vapor, antes do Carnaval. Isso mesmo. Carnaval é em março, em 2014. E a gente volta em fevereiro. Bacana, né? E nós vamos fechar o ano com chave de ouro aqui, com uma dupla que eu acho que nunca teve aqui, né? Não. Primeira Nunca vez. tiveram aqui, Nunca né? tive. Nenhum de vocês dois. Primeira vez. Olha, é um prazer enorme poder ter vocês dois aqui, porque eu estou aqui, antes de mais nada, eu estou aqui com o Marco Schutz, como prometido. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom ter você aqui, cara. Prazer, meu. E eu estou com o André Melma aqui também, está aqui do meu lado. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Maurício. Olha, a gente conversou a semana passada com o Paulo e com o Fernando, né? Estiveram aqui. E, bom, tem toda uma história muito legal que a gente vem acompanhando do Eu Maior de uns 3 anos, acho que para cá. Acho que a primeira entrevista que a gente fez com o Fernando foi uns 3 anos atrás. E é linda essa história, né? Linda, maravilhosa mesmo, porque agora vendo o filme, os efeitos que o filme tem, e como as pessoas estão ficando tocadas pelo trabalho, né? E, para quem não sabe, o Marco e o André são produtores do filme, né? Co-produtores do filme, sob uma ótica não de cineasta, né? Porque nenhum de vocês dois é cineasta, né? E eu acho que pela primeira vez a gente vai trazer para cá uma visão diferente do Fernando e do Paulo, porque eles têm todo um papel de cineasta no filme, né? E eu queria muito explorar isso de vocês, porque acho que registrar isso e poder levar para o público, quem está acompanhando com a gente aqui e quiser inclusive participar pelo chat, se você estiver ao vivo, trazer suas questões e comentários. Vamos falar um pouco sobre isso? Sim. Vamos lá. Mas antes da gente entrar no Eu Maior, eu acho que seria legal as pessoas que não conhecem vocês entenderem quem são vocês, né? Qual é a conexão que essa história traz, né? Quem quer começar? Posso começar. Quem é o André? Quanto tempo que a gente tem? 5 dias? A gente tem o tempo que você quiser, cara. É o último episódio, a gente vai aqui até a noite clara. Não, até a noite. Que a pergunta é boa, né? Para saber quem você é, né? Falando de O Maior, é complexa essa pergunta, né? Mas diga, Maurício, contar um pouco... Fala um pouco de você, cara. Quem é você? Como é que você chegou? Conta a tua trajetória até chegar hoje, até aqui, assim, no Eu Maior. Hoje você sentado do lado do Marco, porque eu sei que as conexões aí são múltiplas, né? Então, eu venho de uma formação bem distante, né, do cinema. Eu fui formado primeiro em engenharia, aí caminhei para trabalhar em mercado financeiro, né? Estudei fora um tempo, trabalhei no mercado financeiro um bom tempo. Depois teve uma transição muito pessoal minha, né? Que veio a partir de uma crise mesmo de valores, de conceitos, que foi nesse momento de transição que foi, acho que a primeira vez que eu conheci o Marco. Foi num momento que eu fui para um retiro, uma pessoa muito próxima a minha irmã tinha me falado do Marco, eu tinha feito alguns cursos com ele, e eu fui para um retiro, já era praticante de yoga e tal, e eu fui para um retiro. E nesse retiro eu soube que era um retiro de silêncio na carona, né? No carro. Estava contando aqui pouco, né? Você estava falando nisso no começo aqui, né? Então, legal. Então, a gente vai ficar em silêncio. Era um retiro no meio do carnaval. E foi lá que eu conheci o Marco em silêncio. Então, a gente praticamente não conversou, né? Uhum. Mas ficou esse vínculo, essa relação, esse agradecimento. E depois, acho que foi quase um ano depois, foi quando eu fui fazer foi um sabático, quando eu já tinha saído do mercado financeiro e tudo mais, que eu fui para a Índia, e lá a gente aprofundou essa relação, a gente acabou viajando algumas semanas juntos lá, e algumas histórias muito legais que foram acontecendo também nesse processo.
e aprofundou ainda mais o vínculo. E anos depois que o Marco veio com a história do filme, falou, tenho 2 irmãos, o Fernando e o Paulo, são cineastas, a gente está com essa ideia de fazer um documentário, né, dentro desse tema, que eu sei que é muito importante para você também. E se eu estava a fim de trazer as minhas capacidades, meus talentos lá, na época, sem nunca ter feito um filme na vida, para a gente fazer juntos essa história. Isso foram aí 4 anos atrás. Então, e hoje a gente está aqui conversando sobre o filme que já está no cinema. Sensacional, cara. E você fez uma boa parte das entrevistas lá, né? Porque dá para reconhecer sua voz em algumas das entrevistas. Né? No filme tem algumas partes que aparece do Fernando também. Eu acabei conduzindo a maior parte das entrevistas, né? Pelo menos a maior parte da entrevista. Teve só uma que eu não fiz, foi com a Vanete, que a gente estava numa viagem no Nordeste e eu tive que voltar para ter uma conversa com um dos patrocinadores, pessoa jurídica que acabou fechando. Então, foi uma boa volta, né? Valeu, foi justificável, né? Mas eu acabei não conhecendo a Vanete pessoalmente, né? Que é uma pena, uma pessoa das que mais me marcou assistindo o filme e assistindo os clipes e tudo mais. Então, e ela já não está mais aqui com a gente, né? Tem um agradecimento no filme, né? Tem um agradecimento. Pela participação dela. Sensacional mesmo. Marcante. Que legal, cara. Quer dizer que é um engenheiro que virou cineasta? Cineasta, produtor de cinema. Produtor. Né? Cineasta está com o Fernando e com o Paulo ainda, certo, né? Tá certo. São Muito os legal. diretores. E você, Marco, como é que é a tua história? Conta um pouco, como é que você chegou até aqui? Pois é, o tema do autoconhecimento eu acho que é o caminho da minha vida, talvez num nível formal, já adolescente, mas desde sempre eu não consegui me identificar com o resumo da vida que a sociedade, a cultura e os meus próprios pais me apresentavam. Então eu me envolvi com vários caminhos, várias tradições, encontrei o yoga de uma forma mais tradicional, e me aprofundando na tradição, entendi que já existia uma jornada de autoconhecimento acontecendo. E passei um tempo fora do Brasil, voltei para o Brasil já há uns 20 anos e fazendo muita coisa, né? Buscando, acima de tudo, quebrar com o conceito até de yoga, num sentido do que se aparenta, né? No Ocidente, pelo menos, esse yoga voltado realmente ao autoconhecimento. E a questão do filme é interessante porque eu tenho um gosto muito grande por criar, e tendo 2 irmãos cineastas, a ideia de trabalhar com um documentário que envolvesse o tema do autoconhecimento e ao mesmo tempo com uma pegada quebrando a fronteira do conceitual, ou seja, colocando os seres humanos e entrevistando pessoas diversas, era um tema, um projeto que eu gostaria muito de estar envolvido. E a história começou basicamente assim, de chamá-los, e sim, de todas as partes. O André é uma pessoa assim, super importante, porque veio fácil, não é que a gente estava à procura de um outro produtor. Eu e o André, a gente tinha uma história de relação, de amizade, de vínculo. O momento de vida que ele estava vivendo me chamava muita atenção. Voltando até para o Matrix, depois desse momento de peregrinação. E então o filme tinha tudo a ver, né? E o irmão podendo contribuir com o talento dele. E eu acho que, na verdade, e vale a pena sublinhar isso, esse nosso encontro de 4, e ainda que o Paulo e o Fernando sejam irmãos de sangue, eu saí de casa muito cedo. A gente foi para fora e cada um basicamente trilhou o seu caminho, num sentido, né, de estudo acadêmico e tal. Então, foi um reencontro e algo assim muito importante para mim, de juntar todas essas partes e de permitir que essa soma nos levasse a criar, a desenvolver algo que virou o filme Eu Maior. E me ousa dizer que não é nem um filme resultado de 4. Eu acho que é um resultado muito mais amplo, seja no sentido sutil do propósito Eu Maior,
ou num sentido objetivável, que é a quantidade de pessoas envolvidas no projeto, 30 entrevistados, a quantidade de patrocinadores de pessoa física, pessoa jurídica também, todos esses projetos agora de crowd cinema e o apoio das pessoas e o boca a boca e tudo isso são eu menores se estendendo. E essa extensão é eu maior. Isso que é muito bonito, sabe? E me sinto assim honrado de participar disso nesse rótulo novo também de produtor de um filme de cinema, mas acima de tudo que invoca a reflexão a um propósito, esse propósito de autoconhecimento. Essa reflexão entrou na tua vida muito cedo mesmo? Conta um muito cedo, irmão. Muito cedo. Eu lembro eu pequeno, no fim da tarde, com o pôr do sol e experimentando angústia. Depois de um dia bom, voltando para uma casa feliz, com comida na mesa, com pais amáveis, mas que angústia é essa, né? Da luz, enfim, se acabando num dia. Então, são perguntas que, obviamente, criança tu não entende, mas eu carrego essa memória. E, através disso, a busca de ver mais, de ler mais. Me interessava nesse sentido, sim. Minha mãe protestante, a gente ia para a escola dominical, meu pai católico, mas o que acontece num centro espírita? Então, todo esse contexto, né, de abrir, de buscar, de peregrino mesmo, sim, informalmente, desde a infância. E aí você, mais jovem e tomando as próprias decisões, a vida trazendo as oportunidades, de você estar encontrando, né, coisas diferentes. E, claro, a oportunidade de sair do Brasil também foi assim extremamente importante. Até para voltar para o Brasil e reconhecer no nosso país tanta abundância de espiritualidade. Você foi fisgado pelo meio corporativo, né? Você contou um pouco a tua história, né? E depois... Eu não sei se eu fui fisgado ou eu fisguei, Você fisgou, mas eu fui seguindo uma trilha, acho que mais do pai, né? Da cultura que eu vivia. Segui, fui fazer engenharia, porque meu pai tinha feito engenharia, mas dormindo um pouco mesmo, assim. E depois também segui para o mercado financeiro em busca um pouco dessa individualidade mesmo, acho, né? De uma sensação de liberdade, de ter dinheiro, né? Uma abundância mais financeira. E aí o corpo começou a gritar nessa época. Tive alergias no corpo inteiro, começaram a me tomar. E eu não entendia muito bem o que era, porque nenhum médico, dentro do contexto de medicina que eu conhecia, conseguia me explicar o que era aquilo. Aí, com morte em família, né? Quando minha mãe também morreu, foi, acho que junto esses choques todos externos, internos, que aí não deu mais para conter. E eu fui saindo, como o Marco falou, acho que eu fui saindo da Matrix. E, literalmente, né? Teve um momento que eu vendi, eu doei tudo que eu tinha e saí com uma mochila. Não sabia para onde eu iria e se eu ia voltar. Isso deve ter uns 8 anos. E foi quando eu saí. E o filme, acho que foi uma forma de retorno, né? Hoje eu já estou, né, empreendendo um outro projeto também, né? Mas todo esse processo foi uma saída muito intensa mesmo. E a volta ainda está acontecendo para mim. Já me sinto bem mais... Já não é mais o mesmo, né? A gente volta, já é outra pessoa. O nome continua, né? O sobrenome, mas mudou muito. Até o corpo mudou, né? Mas é uma volta ainda. Uma coisa que eu senti desde o começo, as primeiras conversas foram com o Fernando, depois fui conhecendo um pouco mais vocês, né? Que, aliás, é uma posição de espectador assim, privilegiadíssima, né? Poder acompanhar 3 anos desse trabalho bem de perto, né? É muito privilegiado, não dá nem para dizer o que eu aprendi ao longo desse tempo todo, né? Mas uma coisa ficou latente, assim. O filme, que acabou virando o filme que as pessoas podem assistir no YouTube, né? Ou no cinema, traz muito de vocês. Traz realmente muito de vocês. Não só, talvez, nas falas das diversas pessoas que estão no filme, quase tem 30 pessoas lá, mas também na forma de costurar, na forma com que vocês estão tratando o filme no dia a dia. A gente teve vários encontros, o último de yoga que você promove.
de verdade tem muito de vocês no filme, né? Vocês têm consciência disso? Sim, sim. Eu sinto isso, não é nenhuma questão de acreditar nisso, sabe? E isso que eu acho que é a beleza, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. E no meu entender, essa conta é 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5. É uma matemática quântica, mas que veio através, eu acho que da extensão de cada um e da contribuição de cada um, sabe? Eu acho isso muito bacana. E diretamente e indiretamente também. No denso, buscando patrocínio, correndo atrás. E no sutil, irmão. Muitas preces, muita vibe, muita história para esse eu maior acontecer. E de inúmeras pessoas. Você está falando aí de milhares de pessoas. Existe uma comunidade, uma sanga de pessoas que estão acompanharam o projeto nesses últimos 4 anos. E é assim, consciente coletivo de pessoas querendo, desejando, ajudando, auxiliando. E sim, sabe, a gente está na linha de frente, tá. E o bonito que eu acho é essa questão, por exemplo, o depoimento do André, tão bacana, né? Dentro de um contexto específico, mas a extensão dele. E eu acredito que o Fernando e o Paulo também, assim, cada um da sua forma, mas buscadores. E essa invocação à busca e o querer compartilhar isso tudo foi o que nutriu o eu maior e o que acabou acontecendo do eu maior, sabe? No que diz respeito à obra em si. E sim, sabe? Eu acho que é uma reunião assim super linda, que envolveu tudo, né, da novela da vida, né, André? Drama, romance e o que está além do drama e do romance também. Eu tive uma oportunidade assim que eu acho que vale declarar, que me vem em mente, porque a minha relação com o filme, num sentido direto, ao longo, por exemplo, das entrevistas, não foi como a deles 3, até pela minha agenda e tudo mais e tal. Mas chegou num determinado contexto, eu acredito que no ano passado, que as gravações já tinham terminado e, de repente, aquele momento de agora edição. E eu tinha uma viagem programada de peregrinação para os Andes. E era um momento assim ideal para um cara como o Fernando, por exemplo, né, que tem a sua habilidade técnica, a sua competência, mas dele entrar num contexto de espaço retirado dele mesmo, e a peregrinação obviamente envolve isso, e até isso envolveu o projeto, ou seja, o cineasta indo para uma peregrinação antes dele entrar na sala de edição, para ele se estender e poder estar ali não projetando a sua ideia de eu maior, mas podendo ser um facilitador de um propósito maior. Então, tem várias dessas histórias, né, que a gente viveu ao longo, que de fato criam em si uma história muito bonita, além da obra que, enfim, todo mundo está vendo agora, sabe? E quando a gente fala desse grupo, dessa comunidade que começou com vocês 4 e depois foi se estendendo de um jeito inacreditável, né? Vale resgatar para quem está assistindo que o filme começou com eles 4, depois trouxe uma gama enorme de pessoas físicas que hoje são patrocinadores do filme, inclusive estão nos créditos finais do filme, que aliás é um lado emocionante, é muito emocionante do filme, né? Que é a hora que esse crédito começa a subir e tem lá 600 pessoas, muitas delas que a gente conhece, porque são pessoas de relação, né? Achei legal a história que você contou no dia seguinte, que você assistiu. É verdade. Você sentou com a tua filha no café da manhã. É verdade. Eu sentei com ela e fiquei falando do filme, o filme me tocou muito mesmo, né? E no dia seguinte, e a gente falando do filme, dos depoimentos e tal, revendo o filme na cabeça, né? E uma das coisas que eu falei é que eu fiquei muito emocionado com os créditos finais do filme, e ela ficou me olhando, falando: você tá bem, pai? Ninguém se emociona no crédito final do filme. Mas esse é especial, porque você, de verdade, ele é uma representação grande da mobilização, né? Isso. E como vocês falaram, depois o filme foi patrocinado, tem patrocinadores, pessoas jurídicas que viabilizaram financeiramente em parte, e outras pessoas físicas. E depois o filme, no lançamento, como vocês podem acompanhar no site do Eu Maior, está sendo um movimento de crowd cinema. Ele está sendo levado ao cinema pelas pessoas físicas, né? E, obviamente, no YouTube já está com quase 400 mil views em muito pouco tempo.
De verdade, tem uma massa crítica sendo formada ao redor do tema. O que tem? Tem uma busca das pessoas de verdade por isso? Eu acho que tem, Maurício. Foi muito interessante depois da pré-estreia. Teve um grupo, o grupo que estava naquela pré-estreia, que a gente teve 5 salas em São Paulo. Em abril? Teve no Rio, foi em abril. Né? Que a maioria das pessoas eram os patrocinadores, pessoas físicas, quem apoiou o projeto, né? E tinha uma quantidade razoável lá de pessoas, deviam ter 1.000 e poucas pessoas aqui em São Paulo assistindo simultaneamente. E a gente recebeu alguns retornos, né? Logo depois, ou no próprio dia, mas muita gente escreveu naquela noite ou logo no dia de manhã. Foi muito interessante. Para mim, eu recebi 2 mensagens que elas eram quase iguais, de pessoas em situações de vida completamente diferentes. Uma dona de casa, né, de um nível econômico super alto, né, financeiro, e o filho de uma cozinheira que está lá batalhando para fazer a faculdade dele, que os dois tinham assistido o mesmo filme no mesmo dia e escreveram basicamente a mesma coisa. Legal, né, cara? Que o filme tinha tocado eles de uma forma que eles não estavam conseguindo parar de pensar naquilo e que estava mudando alguma coisa neles. Ou seja, de mundos muito diferentes, né? Pessoas de mundo. Então, acho que para mim foi muito simbólico ter ouvido isso e perceber que o Eu Maior estava presente mesmo. Assim, esse Eu Maior, a gente chama de Eu Maior, foi o nome, né? Que até foi o Fernando, acho que primeiro que trouxe esse nome naquele momento lá no início, que veio do Higher Self em inglês, né? Que é o maior. Acho que Higher Self, acho que para quem fala inglês, talvez é algo um pouco mais cotidiano do que o maior em português, e que significava aquele lugar onde a gente se encontra, né? Que inclui todo mundo, né? Que vai além dessas personalidades ou da situação financeira ou do momento de vida. Né? E o filme consegue transcender, né? Quebrar todas essas classificações, né? Acho que ajuda, né? Ajuda, é verdade. Acho que ajuda. O que é interessante, né? O eu maior no seu sentido mais profundo, ele não pode ser objetivado, porque é a fonte que inclui tudo bem, todos nós, manifestações, mas o imanifesto também, o espaço onde a manifestação surge e aparece. Então, como trabalhar com um tema, eu maior, se não através de seres humanos, eu menores, se estendendo. Então, eu acho o que é bonito do filme, você tem ali 30 entrevistados que são seres humanos, com as suas vidas ordinárias, extraordinárias, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas questões, de diferentes áreas, diferentes karmas, diferentes dharmas, mas existe uma extensão. E a questão do filme que eu acho linda é a soma dessas pessoas, cada um com a sua contribuição, e é uma contribuição breve, né? Porque o filme tem 1h30, junto com imagens, junto com a trilha sonora e esse elemento da arte, né, no ser humano, ou seja, criando, se estendendo, que dá um certo ritmo que a pessoa vai entrando e que a aquieta em qualquer sentido e sai do filme com um sopro que a estendeu. E algumas pessoas racionalizam isso, outras pessoas levam isso mais para um lado da emoção, mas dentro de um contexto, e coloco entre aspas com todo cuidado, mais espiritual, intuitivo, o que está acontecendo verdadeiramente? Como é que uma pessoa se aquieta? Como é que, de repente, ela experimenta emoções, os pensamentos estão ali, mas existe espaço para tudo isso circular? Como é que você vai para um filme e o filme não tem nenhuma afirmação? Não existe um ponto final. O filme termina em reticências. Ele termina com uma pergunta que te empurra em direção a uma investigação, sem garantia de resposta. Então, nesse sentido, o autoconhecimento é inevitável para todo mundo. Não importa quando chega, mas é inevitável, vai chegar. Um momento onde a gente vai ter perguntas para contextos mais profundos, talvez até misteriosos de existência na nossa própria condição humana, e que cabe a todos nós, não importa o estágio, sabe? Essa verticalidade que o horizontal ser humano está buscando, ela é uma invocação de alguma coisa em nós. Talvez da fonte da onde viemos, sabe? Sei lá, ou a fonte para onde retornamos. E essa questão de ver o brilho nos olhos das pessoas, ver pessoas diferentes, como o André colocou, mas, de repente, trazendo nesse pós-filme
uma essência de reconhecimento que é muito semelhante, que pode se expressar diferente, mas vem desse essencial em nós, humanos, uau! Isso é muito profundo. Isso realmente não se resume, né, só a um documentário. Eu acho que a obra em si, que bênção, né, ter a manifestação, a obra, até no cinema. Mas eu maior é a invocação de todos nós no nível mais profundo do nosso ser. Como fugir disso? Não tem como. Não tem como fugir. Às vezes a gente se distrai, né? Sim. A gente se distrai. O mundo também leva para distrações inacreditáveis. Sim, né? sim. O próprio projeto, inclusive. Né? Acho que o Marco trouxe um tema que para mim foi muito presente. Eu não sou um cineasta, como, né, a gente sabe aqui, mas na hora de como é que a gente concretiza uma percepção ou uma experiência de vida ou uma forma de ver o mundo num projeto audiovisual, né? Não sei, às vezes você tocou lá essa essência, de repente, num momento de um retiro, ou num momento de vida de mais recolhimento, ou mesmo quando você está naquele fluxo. E como que é traduzir isso, né? Essa percepção do que é essa essência, que não tem forma, né? Num filme, que é áudio, imagem, música. Então, graças a Deus, estavam lá o Fernando e o Paulo para ajudar a traduzir isso tudo, né? E traduzir também toda essa imagem que eles têm dessa essência, né? E acho que você falou bem, eu acho que compôs mesmo parte do que é de cada um de nós quatro e muito mais, como o Marco falou. Acho que estão lá, a gente tentou de alguma forma, né, captar a essência de cada um dos entrevistados, pessoas que marcaram nossas vidas também. Posso falar por mim, né? Rubem Alves, por exemplo, os livros, quando eu li do Rubem Alves, né, eles marcaram profundamente essa minha transição e essa minha busca, né? Um brasileiro, né, que está aqui e é muito forte ver ele lá no filme, vem impactando, quando as pessoas nem sabem como ele me impactou e vem me contar como impactou a vida dele assistindo o filme, a vida dela. Eu falo, que legal, então foi um pouco, né? É um pouco da gente chegando lá, de forma indireta, através da mesma pessoa que me trouxe tudo aquilo. Se eu tivesse que contar a história desse que eu assisti, né? A história que eu assisti, eu conectaria alguns pontos aí, que eu vou me arriscar a conectar e vocês podem se manifestar do jeito que vocês quiserem. Né? Essa tua inquietação, Marco, de pequeno, né? Sim. E essa tua dedicação ao trabalho que você vem fazendo, que eu tenho um contato mais recente, pelo convite que você me fez nas últimas semanas, aí, não me lembro, um mês atrás talvez. Sim. Vem formando, acho que, uma comunidade reflexiva ao redor disso. Né? Talvez pelo fato dessa facilidade de vocês terem criado a do bem e depois os irmãos cineastas e essa conexão que vocês dois tiveram. Isso. Juntou os quatro. Mas talvez por trás desses quatro vocês carregavam toda já essa história e talvez essa comunidade que você vem trazendo já era uma massa crítica suficiente para dizer tem espaço para fazer um negócio, uma manifestação artística, né? Uhum. Depois vem, acho que a técnica, né? Vem também a escolha desses 30 entrevistados e não é só a escolha dos 30, é a escolha do melhor pedaço dos 30 para compor uma história, né? Que eu imagino que não deve ter sido nem um pouco fácil. Tá certo? Tirar, sei lá, 2 minutos, 3 minutos de cada um. E depois tem detalhes que me parecem, assim, às vezes imperceptíveis, mas são geniais, né? Por exemplo, quando eu olho a música do filme, quando eu ouço a música do filme, ela diz tudo do filme, né? A ligação música... É linda. É maravilhosa. É um negócio assim. Eu tive a oportunidade de ver o filme e depois baixei o CD, né, o álbum no iTunes. E aí ele conta a história. De verdade tem um entrelaçamento aqui. Né? Depois, óbvio, esse negócio não podia ser diferente, já com essa, acho que, comunidade montada, com essa força que vocês conseguiram gerar e a competência técnica e talento artístico, né?
Aí não podia dar outra coisa a não ser o que a gente está vendo aqui. Muita gente impactada, muita gente tocada, o filme sendo visto por milhões de pessoas, milhares de pessoas e de verdade impactando as pessoas. Porque não é um filme que você viu e 2 semanas depois ninguém lembra mais, né? O cara está sempre recordando. Vou só falar uma experiência. Uhum. Nós convidamos, na nossa sessão lá aqui em São Paulo, dia 28 passado, a gente convidou alguns jovens executivos do Grupo Fleury, que é um dos nossos clientes aqui na Educatus. E eles assistiram o filme na noite anterior. No dia seguinte, a gente foi fazer uma atividade com eles, de bate-papo, né? E uma das perguntas que eu fiz é qual foi a parte do filme que mais impactou vocês, né? E as pessoas começaram a falar, são 17 jovens, né? Uhum. Literalmente, eles trouxeram todas as entrevistas. Olha, certo? Eles trouxeram todas as pessoas. Cada um mencionou Legal. uma, cada um se ligou numa. E quando você viu, estavam os 30 minutos. As 30 entrevistas estavam representadas ali. Né? Mas você vê que lindo, né, irmão? Porque quando você fala em comunidade e talvez esse momento do mundo, a tal nova era, a globalização, enfim, tudo isso, é um momento onde essa comunidade sem fronteiras. Então, a gente está falando do ser humano com a sua percepção e interpretação de eu maior, de espiritualidade e além disso também. E o que eu acho bacana, ao invés da gente projetar a experiência do espiritual num nível de crença ao depois lá, é a questão da gente reconhecer o propósito manifestado aqui através da nossa humanidade. Então, assim, para mim mesmo, por exemplo, eu tive uma experiência muito particular porque o meu envolvimento com o eu maior diretamente, eu acho que foi até aquele momento onde o Fernando foi para os Andes e eu apoiei ele em todos os sentidos, foi um desejo dele e, por fim, fizemos a viagem. Né? E depois disso, eu literalmente, de propósito, até pela questão da nossa intimidade, minha e dele, e obviamente a intimidade traz luz e traz sombra, para eu não cair ali como irmão mais velho, Marco, e interferir naquele momento que ele estava vivendo, de dificuldades incríveis, porque o que eu vou fazer agora com todo esse material que foi gravado? Eu dei esse passo atrás. Então, eu passei meses sem ver o filme, não participei de todas as reuniões que eles tiveram para ver se o filme estava sendo encaminhado de uma forma assim adequada. E, de repente, me peguei na sala do cinema, junto com todos vocês, vendo o filme depois de meses pela primeira vez. E extremamente emocionante. E não só nas pessoas que eu conheço pessoalmente, inclusive tenho uma relação bastante próxima, que ali estavam, né, entrevistados, mas pessoas que eu não tive, e me corta o coração, pessoalmente falando, não ter tido a chance de conhecê-los, né, durante as entrevistas e tal. Mas, assim, o filme, uau, sabe, o meu filme, que eu há 4 anos atrás imaginei, não está no cinema, está um filme muito maior, muito mais estendido, e onde eu comungo de uma forma muito mais profunda, porque pessoalmente e impessoalmente tem alguma coisa ali que me atinge. E isso é muito lindo, é um momento assim realmente de ver essa pluralidade através de 30 e mais a música e mais, enfim, toda a graça que ali está, de ver o todo ali, sabe? Então não me surpreende você de repente sim fazer o que tu falou que tu fez né? E aí, qual a parte do filme que mais te tocou? E de repente você ter diferentes expressões. E o filme está lá. Isso é muito bonito. É muito bacana. E é um mistério. Tem uma... Que mágica é essa? Que mágica é essa? Mas se você considerar que essa história que eu contei conecta alguns pontos e já traz um campo de energia mesmo, que eu acho que talvez tenha nascido na tua grande inquietação de criança e proliferado, imagino que isso influenciou um monte de gente, sua família toda também. Faz sentido, né? Tinha energia suficiente ali, né? Mas você vê que interessante nessa inquietação, que eu poderia, enfim, traduzir como sofrimento também, não conceitual, mas você está fora do eixo, né? Você não está mais ali contentado com o resumo, com o aparente.
a inquietação te empurra em direção à busca. E isso que é bacana. Essa é a simbologia dos 3 pontinhos da reticências no final do filme. E as pessoas, uau! E o reconhecimento que eu acho que é uma contribuição linda, até dármica do filme, que é dar ao ser humano, às pessoas que ali estão, um sentimento de que, uau, essa inquietação, essa angústia, esse sofrimento, quando aperta, eu não estou sozinho. Olha só a quantidade de pessoas, olha essa comunidade toda, olha essa quantidade de pessoas no YouTube vendo. Então, isso é muito bonito, sabe? Da gente poder se aproximar mais um do outro através da nossa reflexão e transparência humana, sincera, digna, da nossa luz, da nossa sombra. E é o maior tudo isso, sabe? Você concorda com essa conexão de pontos que eu fiz? Esqueci de alguma coisa? Eu concordo bastante. Para mim, eu assisti o filme algumas vezes já no cinema. E cada vez é muito diferente. Muito diferente. E às vezes é quase como se eu não tivesse participado de tudo aquilo e me sinto parte. E às vezes é isso, tem uma distância muito grande, mas eu me sinto parte. Às vezes eu me sinto lá dentro, como se eu estivesse entrevistando de novo. Então, já tive experiências muito diferentes assistindo o filme. Então, eu imagino que isso não é diferente para quem assistiu no YouTube, quer de repente assistir no cinema e quer levar um amigo para compartilhar. Eu continuo querendo, né, compartilhar mais e mais o filme e ver de novo com meus amigos, com as pessoas que eu gosto, porque é diferente. É muito bonito isso, né? É que você está falando de um tema atemporal, você está falando de um contexto que simplesmente te invade, não é você fazendo acontecer. Eu concordo com o André totalmente. Há 2 semanas atrás eu vi o filme, eu apresentei o filme ali num contexto de curso e tive que sair da sala no final do filme para me, entre aspas, recompor, sabe, para voltar à minha posição ali liderando, enfim, o curso que eu estava liderando, porque e da onde que está vindo essa emoção, esse sorriso e essa lágrima? Da onde que vem isso, sabe? É tocante, é muito, muito bacana, muito especial. Como é que isso se projeta na vida pessoal de vocês? O que tem um ponto aí de reflexão? Você me convidou, o Marco me convidou, vale dizer, o Marco me convidou para estar conversando numa dessas rodas de conversas que a gente tem feito com o Fernando, com o Paulo, com você, André, e nesse caso contigo também, num encontro que você fez de yoga, né? Que foi um encontro de quantos dias? 4 dias? 3 dias. O tema central foi Eu Maior? Foi. Como é que isso impacta a vida de vocês, assim, daqui para frente? Ele é interessante para mim, ele impacta no interno e no externo, né, muito forte, porque, como eu falei, foi um projeto onde eu tive que descobrir minha criatividade de novo, como voltar para o mundo de uma forma que fazia sentido, né? Então, de repente, ferramentas esse gosto para, de repente, juntar pessoas e recursos. Como que poderia isso acontecer? Isso está impactando esse meu projeto também, que está começando aí esse ano, começou no começo do ano, né? O que você está fazendo? Hoje eu estou com um projeto que faz essa conexão com produtores artesanais de alimentos, de comida. Que é esse que você botou no site aqui? É o farofa.lá. Farofa.lá, eu posso pôr aqui, ó. Depois te mostrar. É esse mesmo. Farofa.la. É esse aí. E que a gente está conectando através de produtos, né? Produtos artesanais de pequenos produtores, são artistas, e também juntando pessoas para ter experiências, para aprender, para compreender melhor de onde vem minha comida, como que eu aprendo, que eu posso também, né, me apropriar disso tudo. Então esse projeto me impactou na forma de conduzir também um projeto agora, e continua me impactando. Acho que o filme, no aspecto mais interno, ele não foi o meu despertar, né, para esse tema, mas ele vai me levando para outras camadas, porque na hora de me relacionar com quem eu estou desenvolvendo o projeto, entra num casamento, sai, começa um projeto, relações humanas.
Então vai me levando para outras camadas que eu desconhecia. E esse filme acho que vai ser sempre referência para mim, porque a hora que você acha que já chegou lá, é bom relembrar sempre que ainda está começando de novo sempre, né? Nenhuma saudade do mercado financeiro, né? Do mercado financeiro, eu acho que eu tenho saudade de alguns amigos que eu não consigo nem encontrar, né? Mas não, eu não tenho saudade da forma. Da forma eu não tenho, mas eu carrego instrumentos ainda nessa parte mais externa, né? De estar no mundo, que eu ainda carrego e são muito úteis, mas de outra maneira, com outra postura, com outro sentido. Aí tem feito mais sentido, mas aprendendo muito ainda, errando muito na caminhada. E para você, Marco, como é que impacta? Eu acho que a nível de propósito tá aí, é o propósito, não tem outro caminho senão o autoconhecimento. Como projeto, eu acho que ele traz uma contribuição bastante bacana. Eu me sinto um pouco limitado dentro da percepção das pessoas a um yoga conceitual com o nome, por exemplo, do programa que eu coordeno, Simplesmente Yoga. Eu gosto muito do nome, mas é interessante que a tendência, né, do ser humano é conceitualizar tudo. E então a percepção das pessoas do que é yoga normalmente é bastante de limites. E eu encontro yoga e o maior yoga. A invocação do sadhana, da prática do yoga, é nos estendermos ao maior em nós. E, nesse sentido, o projeto, a própria obra, o filme, eu acho que ele ajuda bastante a algo que eu levo já há muito tempo, que é esse desejo de cada vez mais desmitificar yoga, desmitificar o próprio caminho do autoconhecimento, para que as pessoas reconheçam que tudo que a gente faz de uma forma mais óbvia ou menos óbvia, num contexto mais material e denso, ou mais sutil e espiritual, tudo isso, a vida é uma jornada de crescimento, de extensão. E isso é o maior, acontecendo, não por acontecer. E esse é o propósito do yoga no seu sentido mais profundo. Então, eu acho que o filme ele vai ajudar demais as pessoas a encontrarem mais o yoga em suas vidas. Aonde que o filme... Bom, eu mostrei aqui o site, enquanto o Marco estava falando, eu mostrei o site do Simplesmente Yoga, simplesmente yoga, como está aqui, .com.br, e aí você pode se aproximar do trabalho que o Marco desenvolve nessa área. Aonde o tema tratado pelo filme se confunde com autoajuda, com esse lado, talvez, de que as pessoas banalizem um pouco, né? Porque essa história de autoajuda ficou um pouco banalizada, né? Eu acho. Talvez menosprezada até. Tem algum momento que isso se encontra e que vocês sentem que tem uma... Eu nem sei direito o que eu entendo por autoajuda hoje. Eu lembro uma época que me falaram de um livro, muitos anos atrás, de um autor alemão que mora no Canadá, que chama Eckhart Tolle. Tinha escrito um livro que chama Poder do Agora. Para mim, naquela época, eu trabalhava em mercado financeiro, para mim aquilo era o ápice da autoajuda. Eu não queria nem olhar para um livro desse. Poder do Agora. Né? Para mim, naquele momento, aquilo tinha um preconceito muito grande também, pela própria palavra. Também me afastava. O próprio conceito me afastava. E anos depois que eu fui ler um outro livro dele e que me impactou de uma maneira que depois eu fui ler o primeiro. Eu falei, se isso é autoajuda, é incrível. Né? Então, esses conceitos, são nomes também, acho que é legal tentar ir um pouco além, né? Porque algumas coisas que se chama de autoajuda realmente não vai ressoar. Talvez o nome que estão dando não faz muita diferença também. Então, acho que é além, né? Nem se apropriar e nem sair correndo em função de uma tarjeta que colocaram. Poder se permitir aí, né? Isso, muito bacana. E de fato, somos escravos de conceitos. Rótulos, é uma coisa impressionante. Muitos rótulos. Porque se a gente presta atenção, né, na questão de
autoajuda, de onde que vem esse auto? É autoconhecimento, é a autorrealização, é a autoobservação, é a autorresponsabilidade, é a autorreferência. Então, é o resgate ao si mesmo em nós. Agora, de uma forma minúscula, é essa história de ficar tentando resolver, enfim, a horizontalidade da nossa vida tapando buraco. E existe muito de um mercado disso, né? de até nos iludir. É uma coisa assim delicada isso, mas está aí, né? No entanto, dentro desse mesmo mercado, existe pessoas seríssimas que não menosprezam a realidade do ser humano com as suas dificuldades, mas que buscam trazer também um campo de visão um pouco mais ampliado dessa autorreferência maiúscula, que é fundamental, de novo, para todos nós seres humanos. E é inevitável, uma hora, enfim, chega aquele momento onde o aparente não mais e tu vai atrás de um livro de autoajuda e se o teu karma for um bom karma, vai ser um bom livro, como, por exemplo, esse do Eckhart Tolle. Mas tudo tem a sua hora. Vou roubar uma pergunta de um dos seus alunos de yoga, que eu ouvi no encontro, que eu referenciei aqui. E ele perguntou por que você não está no filme. Eu achei bárbara essa pergunta e óbvia, assim. A gente tirou o Marco do filme, basicamente. Sou corresponsável. Porque essa é uma grande questão. Você podia ser um dos caras que está certamente dando seu depoimento no filme. O filme, para mim, sinceramente, ele está completo do jeito que ele merece estar. Eu estou ali. Você está, com certeza, cara. Essa energia está lá. E todos nós, sim. Mas deve ter tido a tentação de botar você no filme em algum momento. Eu imagino que sim. Isso deve ter sido pauta de algum papo. Né? Teve. A gente chegou a colocar o nome do Marco na lista, eu lembro, logo no início. E a gente teve uma conversa, até uma conversa intensa, porque, é lógico, mexia com temas pessoais, familiares, amizade, várias coisas. E acho que a decisão que a gente tomou foi para não causar tanta interferência entre a relação de um coprodutor e um entrevistado. Foi uma decisão que poderia ter sido diferente também e provavelmente não teria... do mesmo jeito. Com certeza. Mas foi uma decisão... Isso é muito interessante, porque o André tá colocando, de fato, né, esse momento e agora... E gerou um debate, mas assim é interessante porque tudo muito espaçoso, reconhecendo o contexto, né? Seja meio do André de amizade, seja meio dos meus irmãos, seja eu comigo mesmo, e ficou muito claro. E o filme, na verdade, foi num contexto onde o filme, na verdade, foram 4 anos de desenvolvimento o tempo todo. O tempo todo. O filme fez e se refez o tempo todo. E é incrível o regente dessa história toda conduzindo tudo, com tudo que a gente precisava viver nas dificuldades, desencontros, e nos encontros também. Realmente, para mim, eu sei que eu posso parecer talvez um pouco exagerado na nomenclatura, mas o filme é a manifestação do milagre, sabe? Porque não foi nada fácil. E o difícil foi acolhido como parte do processo, sacrifício, sabe? Que assim seja. E é por isso que é eu maior, não é só um rótulo, não é só um nome. E isso é muito bonito, sabe? De sentir esse eu maior. E eu tenho certeza que eu falo em nome do Fernando, do Paulo, do André. O maior em nós ali, sabe? Em nossas vidas particulares e também no nosso encontro como produtores, sabe? A questão interessante, eu acho que nunca o André, e me ousa dizer, porque eu acho que é uma referência, um exemplo tão bonito, porque imagina o que não foi para o André estar com 3 irmãos. Eu imagino. E numa tendência de projetar 3 irmãos, né? 3 versus 1. E ele teve que lidar com os monstros dele, porque
o Paulo e o Fernando, pelo menos no nível consciente, a gente nunca teve uma pegada de 3 irmãos pela questão do sangue. Foi tudo muito digno e ético e respeitoso e assim, sem nenhuma necessidade de articular nada, né? E isso fez parte, até mesmo isso, essas questõezinhas, sabe, da história toda. E lindo a gente ter chego aqui de mão dada, irmão, sabe? Assim, totalmente junto, sem hierarquia, sem nada, juntos. Isso é muito, eu acho que é uma grande conquista, né? De vida mesmo. Assim, tem uma frase, não é uma frase, tem um momento do Nick Levix, que acho que não está no filme, que ele conta que, na verdade, quando ele treina para subir uma montanha, não é de fingir que ele não tem medo, né? Ele vai até o limite do medo dele. E aí, naquele momento, ele diz que o limite se expande. E não é ele que faz o limite se expandir. Ele vai até onde ele pode. E aí o limite se expande e ele pode continuar. Para mim, eu acho que fazer esse filme foi muito isso. Quando o Marco fala de um milagre, eu acho que tem uma confiança, acho que teve uma confiança aí de todos envolvidos, e muito além de nós, né? Alguns que foram lá e confiaram colocando recurso sem saber se o filme ia acontecer. Os próprios entrevistados, Os próprios entrevistados, colocando seu tempo, sua dedicação. Então, acho que teve vários momentos que os nossos medos, e medos, como o Marco falou, monstros de cada um, que poderiam ter limitado, acho que um ajudou também o outro a poder chegar até o limite para poder expandir um pouco mais, né? Às vezes com um pouco mais de dor, mas aconteceu de uma forma muito bonita. Eu acho que a gente hoje tem muito para comemorar. Sim. E todo mundo que participou dessa história, que é muito bonito, né? Eu ouvi dizer que você foi o cara que trouxe umas ideias subversivas, tipo crowdfunding, para essa jogada e tal. Eu nunca tinha ouvido falar de crowdfunding quando começou essa história. Foi por necessidade que a gente foi trazendo, né? Porque a gente foi atrás de empresas para patrocinar. Imagina um filme com 2 diretores que tinham sua carreira mais fora do Brasil que no Brasil. Coprodutores nunca tinham feito um filme na vida. Você chega lá para pedir patrocínio, até acham interessante. Não tinha nem site ainda. Aí começa a pedir recursos para pessoas próximas, né? Com lei de incentivo, que a gente já tinha o projeto aprovado. Foi caminhando, sim, até que chegou o momento que... Eu lembro que eu mandei um e-mail para alguns amigos. Vocês conhecem algum formato que já aconteceu no mundo que captaram recursos para um projeto juntando pessoas, né? E aí um amigo, que é o Pablo, que é um dos caras que montou o The Hub aqui em São Paulo, Pablo me manda uma produção russo-espanhola, que filme nem aconteceu no final das contas, mas inspirou a gente. Deu certo. Então, se eles puderem assistir hoje essa conversa, eles inspiraram o nosso Aconteceu, né? Então, ou seja, o Eu Maior está aí legal, também, né? Junto. E a gente se inspirou pelo site. Foi a primeira vez que a gente viu alguém falando sobre a palavra crowdfunding. Depois veio o Diego Luiz, né, os meninos montando Catarse. E a gente começou a ver que isso era um movimento global. E a gente foi caminhando junto aí, surfando essa onda do crowdfunding, aprendendo junto como é que faz essa história. As ideias foram se somando, né? Sim. Eu fiz uma pergunta para o Fernando e para o Paulo aqui que eu queria repetir para vocês, né? Porque, de verdade mesmo, essa história dos créditos finais que emocionam, né? Elas emocionam por várias razões, mas principalmente eu acho que tiveram pessoas que acho que nem conheciam vocês e na hora que... E óbvio, nem existia filme, não existia nada, esses caras mergulharam um pouco na iniciativa, né? Pessoas que sei lá, acreditaram nisso, tinham uma energia que as movimentou. Eu conheci uma das suas alunas lá que o Fernando disse que ela tem um carnê, porque ela comprava uma cota, passava um mês, ela comprava outra cota, né? Incrível esse movimento. Mas agora, tá bom, esse no começo, talvez, quando não se tinha filme, ninguém conhecia ninguém, é uma loucura, assim, as pessoas que investiram nisso foram totalmente atiradas, né? Mas agora, com esse movimento todo, com isso realizado, quase 400 mil views, esse movimento, essa massa toda, vocês estão cheios de créditos com esse grupo. Muitos créditos. Eu imagino que se vocês disserem, bom, agora nós vamos fazer Slavsky, esses caras sejam os primeiros a dizer, tamo junto. Porque vocês estão cheios de créditos. O que vocês vão fazer com esses créditos todos?
tem alguma coisa que vocês imaginam que veio pela frente? Eu acho legal o Marco responder, porque a gente não falou muito hoje, mas esse projeto ele começou com os irmãos, que eles tinham também montado uma organização, uma ONG, Bem, né? que é a Dobem, que no caso eu não faço parte, né? Eu era o único dos coprodutores que não estou lá no dia a dia dessa organização. E ela já começou com projetos e o filme foi um dos projetos da organização. Inclusive todos os direitos comerciais são da Dobem. Então acho que eu jogaria essa pergunta para o Marco. Lógico que influencia todos nós, mas acho que no caminho do Eu Maior, eu acho que a Dobem poderia, o Marco como representante da Dobem poderia falar um pouco sobre esse caminho, né? Sim. Primeiro que a Dobem, claro, a gente precisa de uma estrutura, de uma ONG para manifestar o desejo de servir, um propósito, que é o desenvolvimento potencial integral humano, autoconhecimento, de levar o ser humano à possibilidade de estender suas fronteiras, de se reconhecer mais do que parece que ele é. E a gente apostou mesmo, sabe, há 4 anos atrás, no filme, para poder ele talvez nos ajudar a catapultar a Dobem como propósito para que os projetos que a gente quer fazer possam ter visibilidade, possam ter apoio, possam ter comunidade, né? E eu não me ouso a dizer que, apesar, sim, desses créditos que estão aí, que alguma coisa com isso se faz garantidamente, porque é tudo um processo. Não estou menosprezando de forma alguma, mas eu acho que existe um momento que a gente está vivendo e vamos esperar pelo próximo momento, mas a nossa intenção e desejo seria, sim, do Eu Maior nos colocar mais próximo a um contexto talvez mais mainstream até, para não ficar ali escondido, alternativo, e as pessoas reconhecerem a grandeza e a importância de uma ONG dedicada a isso, como tantas, e começarem a participar mais, sabe? E uma ONG, que eu acho importante dizer, que não se resume a uma questão de família, de irmãos. Eu acho que a ONG está aí, ela nasceu, o Eu Maior nasceu. E aí? A própria pessoa que está em casa vendo o programa tem eco? E qual a tua ação, a manifestação, qual a tua participação para poder, de repente, seja com essa ONG, com esse filme, com esse propósito, ou com ONGs e pessoas irmãs fazendo alguma coisa diferenciada e importante para o planeta, para todo mundo, onde é que nos cabe essa disposição de servir? E acima de tudo, e talvez uma percepção mais pessoal, e até nessa relação com o filme que invoca a reflexão ao autoconhecimento, eu acho que o que é o nosso objetivo maior é dar a condição das pessoas que fazem tantos trabalhos incríveis, inclusive com outras tantas ONGs, deles terem a força do caminho do autoconhecimento para poderem fazer o seu trabalho que já fazem tão bem feito, melhor ainda, sabe? Com uma capacidade da gente entender, por exemplo, até que ponto eu posso fazer e depois eu tenho que entregar, porque eu vejo um contexto tão das pessoas querendo tapar o buraco e se iludindo muitas vezes que tapando o buraco vai resolver alguma coisa. E não, então a gente precisa de pessoas mais maduras, num sentido mais integral, para poder cumprir cada um com a sua obra. E a ONG invoca isso. E se o Eu Maior, sim, trouxer uma visibilidade, uma condição de o tema ser mais conversado, dialogado, refletido, eu acho que já está acontecendo a história nesse processo da forma que ele tem que acontecer. Genial. Olha, eu vou fazer as palavras da Érica, que está aqui com a gente, as minhas. Ela disse que é muito inspiradora a conversa com vocês. E nada melhor para a gente fechar o ano com os dois aqui, né? E aí eu trago a Ira aqui para cá. Incrível, né, Ira? Muito bacana. Para a gente que acompanhou essa história, acho que de camarote, eu acho que a gente acompanhou essa história, né? Para nós foi transformador demais da conta. Obrigado por vocês terem dado essa oportunidade. Né?
muito Sempre feliz. coloco isso, a gratidão é compartilhada. Boa, Marco. Ira, aqui que nós voltamos então, paramos por aqui esse ano, no dia 10 de Fevereiro, dezembro. Estamos de volta com novidades aí de agenda, vamos ver quem que trazemos, com novidades de espaço, né? Mudanças aí no estúdio, Tem umas mudanças aqui. sem mudar de endereço. É isso aí. E Então tá bom. excelente. Gratidão, Obrigado, viu? André, Marco. Obrigado, meninos, por terem Obrigado. estado aqui. Obrigado, Marcão. Namastê. Obrigado, cara. André, obrigadão, velho. Obrigado a você, Maurício. Muito bom. Ira, obrigado, viu, por mais uma temporada aqui. 2013 foi cheia de emoções. Obrigada a você por compartilhar 2014. todos esses episódios. Ó, o trabalho escravo acaba por aqui esse ano. Ano que vem a gente volta. né? Abastecer. É, mais robusto. Obrigado, então, gente. Obrigado vocês que estiveram com a gente durante, não só hoje, mas durante todo esse ano, acompanhando a gente aqui nos 100 e tantos episódios que a gente já realizou. Ano que vem a gente está de volta. Boas festas para todos. Aproveitem, juízo e até lá.